E aí, tudo bem com vocês? Então eu vou mostrar inicialmente como é que você faz para determinar qual que seria a nossa fórmula aqui do nosso centroide. Então, inicialmente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa figura, olha só, nós temos A1, esse aqui seria o A2, acho que não está aparecendo muito bem, mas essa aqui é a parte A2, né? Nossa área A2. Nós temos uma área 3 aqui e uma área 4. A mais complicada de calcular aqui é a área 3. A dificuldade é o seguinte, nós temos um losango. A gente não sabe exatamente qual que é o centro de gravidade de um losango. Mas nós podemos determinar, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repartir esse losango assim, ó. Nós vamos dividir ele em dois triângulos, retângulos aqui, tá? E nós, pelo princípio de Tales, né, pelo teorema de Tales, nós conseguimos determinar este ângulo aqui. O teorema de Tales, se vocês não lembram, ele era basicamente assim, né? Quer dizer, eu acho que vocês lembram com certeza. Né? Você tem aqui uma reta que intercepta duas transversais, este ângulo vai equivaler a este ângulo aqui, tá certo? Aqui vai valer a mesma coisa, então você tem uma transversal oculta aqui, e você tem esta, quer dizer, você tem uma paralela aqui, e uma oculta e uma outra paralela aqui. E aí, este ângulo aqui vai ser equivalente a este ângulo aqui, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Este ângulo aqui, cabe a gente lembrar, ele vai ser, esse é o ângulo alfa, e esse vai ser o ângulo 90 graus menos alfa. Cabe lembrar que estes ângulos aqui no triângulo retângulo são sempre complementares, ou seja, a soma deles vai dar 90. Então, necessariamente, esse vai ser 90 graus menos alfa. Aqui nós podemos fazer então a mesma coisa para esse daqui. Esse aqui vai ser, na verdade, o nosso 90 menos alfa, e esse vai ser o nosso alfa, tá bom? Então nós podemos calcular algumas relações e encontrar algumas das cotas que estão escondidas aqui, que serão úteis na hora da gente fazer o cálculo do centroide, que é o nosso objetivo. Antes de tudo, eu queria dizer basicamente o que é um centroide. Então o centroide ele vai ser diferente do centro de massa, tá? Ele ao mesmo tempo vai ser diferente do nosso centro de gravidade. O centro de gravidade é o centro em que está concentrado, teoricamente, é onde está concentrada o peso deste objeto, dessa seção, dessa estrutura. E o centro de massa é onde está concentrada a massa, teoricamente, obviamente. Então esses dois aqui, eles andam juntos. Mas o centroide ele vai divergir, por quê? Porque ele vai depender única e exclusivamente da questão geométrica, tá certo? Então nós estamos calculando o centroide. Por que eu digo isso? Porque o centro de massa nós vamos ter uma baita de uma variação em relação ao centroide no que está relacionado ao quê? A diferença da massa, da densidade entre o estofamento, o que tem no estofamento, e a carcaça desse banco, a parte propriamente metálica dele. Então vai ter uma diferença de densidade entre essas partes muito grande. E isso vai interferir diretamente no centro de massa e no centro de gravidade. Enquanto que o centroide só vai depender da condição geométrica. Mas obviamente, futuramente, se nós tivermos outras informações acerca da constituição dos assentos, nós podemos calcular o centro de massa com alguma certa acuidade. Então vamos lá. Então vamos aqui, nós já temos esses dados aqui, já fiz essa observação, então vamos lá. Então vamos calcular algumas dessas cotas relevantes. Vamos calcular esta daqui e essa daqui que está escondida. Essa aqui, como dá para ver, eu vou até puxar aqui, esta cota aqui simplesmente vai ser A menos B. Não tenho muito por que explicar porque ela vai ser A menos B, é meio óbvio, né? Esta cota aqui que eu vou puxar vai ser o que? Nós podemos calcular ela. Basta a gente aplicar aqui o teorema, né? O teorema não, mas aplicar os conceitos, né, de tangente aqui, né, os conceitos da parte trigonométrica. Então a gente aplica uma tangente aqui. Este ângulo aqui, ele vai ser o que? Complementar desse alfa aqui. Então basta dizer que ele vai ser 90 menos alfa, tá certo? E este ângulo aqui, como a gente sabe, é 90, e esse ângulo aqui pouco nos importa na verdade. Ele vai ser o que? Teoricamente ele vai ser alfa, né? Mas tudo bem, o que nos importa aqui é que nós sabemos que esta cota aqui, ela é o que? É a cota I.
E nós queremos descobrir essa cota x aqui. Como é que a gente calcula? Então, calculamos a tangente. Então, a tangente deste ângulo aqui, 90 menos alfa, vai ser o quê? Vai ser o x sobre, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser x sobre e. Tá? Então, basicamente, nós vamos ter que x vai ser tangente de 90 menos alfa vezes o quê? Vezes a nossa cota e. Então, esta cota aqui é quanto? Vai ser tangente de 90 menos alfa vezes e, tá? Esta é a cota relevante aqui para nós. Vamos para outra cota relevante. Este lado aqui, cabe a gente lembrar, como nós temos essa cota C e essa cota E, ele vai ser o quê? C menos E. E esse aqui nós também vamos calcular utilizando aquele princípio. Então nós vamos fazer o seguinte. Puxa esse triângulo retângulo para cá. Está desproporcional, mas tudo bem. Este vai ser alfa. Este vai ser 90 menos alfa. E aí nós podemos calcular aqui. Este ladinho aqui vai ser equivalente a esse. Então pouco importa o ângulo aqui, né? Qualquer um dos dois vai dar o mesmo valor aqui, né? Dessa medida aqui vai ser equivalente a essa medida aqui, tá certo? Então cateto oposto, né? Então vamos calcular a tangente desse ângulo aqui. Então tangente de 90 menos alfa, né? Então cateto oposto, esse que é o que a gente quer descobrir, e esse, como a gente sabe, é C menos E. Então cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Então C menos E. Tá bom? Tá, qual que é esta medida aí? Então nós vamos ter que x vai ser, jogando esse daqui para cá, multiplicando, vai ser C menos E vezes tangente de 90 menos alfa. Tá bom? Então pondo aqui, nós vamos ter que isso aqui vai ser C menos E vezes tangente de 90 menos o alfa. O alfa está aqui meio apagado, mas acho que dá para ver. Tá? E desse daqui, vamos ver se de fato ele é equivalente. Na verdade ele não vai dar, mas no final das contas eu acredito que vai dar equivalência. Mas para eu não fazer uma generalização apressada, vamos fazer então o cálculo para esse daqui também, para nós termos certeza aí, e ver se na hora de calcular, para que a gente tenha certeza que a gente tenha feito tudo da forma correta. Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos puxar aqui esse mesmo triângulo, esse aqui vai ser alfa, como a gente viu, e esse aqui a gente não nos importa, mas vai ser 90 menos alfa, tá bom? Essa medida aqui vai ser C menos E, e essa é a que a gente quer descobrir agora. Então, cateto oposto, C menos E, sobre cateto adjacente, x vai ser tangente de alfa. Então nós vamos ter que x vai ser joga para cá e a tangente joga para cá, vai ser o quê? Vai ser C menos E dividido por tangente de alfa. Então essa medida aqui não deu exatamente igual, mas é melhor a gente então fazer pela forma correta, que a gente tem certeza que vai dar isso daqui. Então C menos E dividido por tangente de alfa. Tá? Então nós conseguimos as cotas necessárias aqui para o cálculo. Então eu vou iniciar agora o cálculo propriamente dito. Tá? Então nós vamos virar aqui, nós vamos montar então uma tabelinha, né, que vai ser útil para a gente fazer os nossos cálculos. Então nós vamos começar aqui, figura. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras, tá bom? Nós vamos ter também o que? Nós vamos ter área, que é o mais fácil da gente calcular aqui. Nós vamos ter o valor do x, né, o valor do centro para a figura específica. Aí nós vamos ter área vezes o valor da cota x. E por último aí nós conseguimos achar o valor do centro de gravidade do conjunto, tá bom? Então vamos aqui para as áreas específicas para nós calcularmos, tá bom? Então primeira área, essa área aqui não vai ser o A vezes o E? É o A vezes o E, então nós vamos por aqui, essa área é A vezes o E. A nossa área 2, o que vai ser essa área 2 aqui? Então vamos para cá, nós vamos ver. Lembra que essa cota aqui, quanto que ela é? Essa cota daqui, ela não é essa daqui, ó, não é essa tangente de 90 menos alfa vezes E? Então nós temos o lado dele. E a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Ou seja, então vai ser este valor aqui de E
vezes tangente de 90 menos alfa, vezes quem? Vezes e de novo, então vai dar e ao quadrado. Esta é a nossa área 2, dividido por 2. Então, quase que a gente esquece aqui de fazer a nossa famosa divisão por 2, tá certo? Qual que vai ser o 3? Então vamos para o nosso 3 aqui. Esse 3 aqui, nós vamos considerar que vai ser o quadrado incompleto, tá certo? Então como que nós vamos calcular? Vai ser esta medidazinha aqui, mais essa, quer dizer, não é o quadrado, é o retângulo, né? Essa medida mais essa, vezes C menos E, que é essa altura aqui, tá bom? Então qual que é essa medida? A menos B. Então nós vamos ter então que isso aqui aqui eu acho que nem vai dar muito espaço. Então vamos fazer mesmo que ultrapasse A menos B, tá? Mais quem? Então a gente conseguiu essa medida aqui. Quem que é essa medida aqui? Não é o E tangente de 90 menos alfa, então nós viremos aqui E vezes tangente de 90 menos alfa, tá? Quer dizer, a soma aqui, né? Mais quem? Vamos somar com quem mais aqui? Mais com esta cota aqui, que é C menos E dividido por tangente de 90. Quer dizer, C menos E dividido por tangente de alfa. E tudo esta cota vai ser multiplicada pela altura, que é C menos E. Ou seja, então é um negócio bem complicado aqui, essa 3 aqui. Por isso que eu falei que a 3, esses triângulos 5 e 6 também vão dar um certo trabalho pra gente. Vamos para 4 aqui. Então, a 4, qual que é a área dele? Simples, D vezes esse F aqui. Então, D vezes F. Porque a gente está extrapolando pensando que isso daqui seria o quê? Para facilitar os cálculos, a gente está desconsiderando os filetes e está pensando que isso aqui é basicamente um retângulo qualquer. Então, vai ser D vezes o F. Beleza? Para o nosso triângulo 5 aqui, então nós vamos calcular como sendo C menos E vezes C menos E vezes tangente de 90. Tangente de 90? Não. Acho que aqui tá errado. É, 90 menos o alfa que está escondido aqui. Então vai ser C menos E ao quadrado vezes tangente de 90 menos alfa. Então, né, porque a gente está multiplicando este lado aqui por esta altura aqui. E depois tem que, obviamente, dividir por 2, como eu tinha dito. Então, vai ser C menos E ao quadrado vezes quem? Vezes tangente de 90 menos alfa, certo? C menos E ao quadrado vezes tangente de 90 menos alfa, dividido tudo isso daqui por 2. E o nosso 6 aqui vai ser quem? O nosso 6 vai ser quem aqui? Então, o nosso 6, a gente pode calcular ele aqui como sendo mais ou menos... parecido, mas não é igual, né? Então, ele vai ser C menos E. Esse aqui, essa altura continua sendo C menos E, então vai ser C menos E ao quadrado, mais dividido por tangente de alfa, tá certo? Então vai ser C menos E ao quadrado dividido por tangente de alfa, e aí tem que dividir por 2. Né? Então vai ser, aqui só para a gente lembrar, então ele vai ser C menos E ao quadrado vezes quer dizer, dividido por tangente de alfa, só que dividido ainda pelo 2. Então, basta a gente lembrar que aí quando você tem essa fração, C menos E ao quadrado, dividido por tangente, aí está dividindo por 2, basta a gente multiplicar pela inversa dele, que vai ser 1 sobre 2. Então, vai ser C menos E ao quadrado, dividido por 2 tangente de alfa, tá bom? Então, vou passar para cá. Isso aqui vai ser o quê? Então, vai ser, como eu disse, C menos E ao quadrado, dividido por tangente de alfa vezes 2, ou 2 tangente de alfa. Pronto, nós conseguimos as nossas áreas. Basicamente é isso. Eu vou descer para cá porque a gente meio que extrapolou o espaço para contabilizar o x, certo? Então vamos para cá. Eu vou dividir isso daqui e vamos calcular aqui embaixo, certo? Então para as figuras, novamente, 1, 2, 3, 4... 5 e 6. Aqui os valores do nosso x que nós estamos calculando. Para o valor 1, então, vamos para o valor 1. Tá? Para o valor 1, nós temos que o x vai ser o quê? Vai ser a dividido por 2, porque para o retângulo é metade da coordenada x referente a ele. Então vai ser a dividido por 2, certo?
A dividido por 2. Simples. Para o 1. Para o 2. Para o nosso 2 aqui, esse triângulozinho escondido aqui, ele vai ser o quê? Lembre-se, quando nós temos um triângulo assim, para você calcular o centro, você tem que fazer 1/3 desta parte aqui e 1/3 desta parte aqui. Então vai ser 1/3 disso daqui e quer dizer, 1/3 do lado aqui e esse 1/3 deste lado aqui. Então tem que lembrar da orientação. Então vai ser este 1/3 aqui do triângulo mais a coordenada A, certo? Então vai ser 1/3 dessa do E vezes tangente de 90 menos alfa mais a coordenada A, certo? Então, vamos lembrar aqui. E vezes tangente de 90 menos alfa, tá? Isso dividido por 3, abre parênteses, dividir por 3, mais quem? Quem que nós vamos dividir? Nós vamos somar com aquela coordenada B ou A. Então, nós vamos somar com a coordenada A, certo? Mais o A. Opa, acabei escorregando aqui. Então, a 3 aqui. Bom, a 3 nós vamos ter que fazer novamente toda aquela sistematização. Nós não precisamos, nós simplesmente podemos vir aqui, quer dizer, aqui, e copiar da 3 esta soma aqui que ele montou. Então vai ser esta mesma soma dividido por 2, que dá a base do nosso retângulo, mais o quê? Mais quem? Mais esse valor B. Porque aí nós estamos pegando a metade deste retângulo e somando com o nosso valor B. Então ele vai ser esta coordenada, essa base que nós calculamos aqui, dividida por 2, mais o B. Então vai ser A menos B. Então vamos fazer aqui A menos o B mais E vezes tangente de 90 menos alfa, mais o que? C menos E dividido por tangente de alfa. E aí isso dividido por tudo isso, divide por 2. Eu faço essa anotação aqui porque depois no programa é mais fácil de desenvolver, porque a anotação dele é assim. Você não vai usar a fração. Então é mais fácil na hora da gente colocar no programa. E vamos somar com o valor do valor do B, da cota B. Vamos para o 4. O 4 acho que não vai ser tão complicado, vamos ver. Então, para o nosso 4 aqui, ele vai ser f dividido por 2, metade do valor do f, mais essa coordenada aqui desse ladinho aqui do triângulo, mais o valor do b. Então vai ser f dividido por 2, f dividido por 2, mais quem? Mais c menos e vezes tangente de 90 menos alfa, então, mais o valor da altura ali daquele triângulo ali, então, c menos e vezes tangente de 90 menos alfa, mais o valor do b, como nós tínhamos visto, certo? Então, nós achamos para o 4. Vamos achar para o 5 e o 6, que são aqueles mais chatinhos, né? Bom, para o 6 aqui, no caso para o 5, que é esse triângulo daqui nosso, nós vamos pegar isso daqui, pegar 1/3 disso e somar com B, certo? Porque pensando na nossa orientação do triângulo, nós vamos pegar então 1/3. Enquanto que nesse outro triângulo aqui, como 1/3 está para cá, vai ser 2/3 deste ladinho aqui que nós vamos pegar, certo? Então muda um pouco. Então nós vamos ter C menos E vezes tangente de 90 menos alfa dividido por 3, 1/3 disso, mais o valor do B, certo? Então vai ser C menos E vezes tangente de 90 menos alfa, tudo isso dividido por 3 mais o valor do nosso B, certo? Então deu C menos E vezes tangente de 90 menos alfa, dividido por 3 mais o valor do B. E para o nosso 6 aqui, como é que nós fazemos para o 6, certo? Para o 6 nós vamos fazer, então, em vez de fazer esse daqui, nós em vez de fazermos 1/3, nós vamos fazer 2/3 da base, que é C menos E dividido por tangente de alfa. Então, nós temos C menos E dividido por tangente de alfa, nós vamos ter, na verdade,
2/3 disso, então nós vamos multiplicar por 2/3, certo? 2/3 desse valor, né, do C menos E vezes tangente de alfa. Nós vamos fazer mais o quê? Então nós conseguimos a base só do triângulo, nós precisamos os outros valores. Nós vamos ter, nós precisamos dessa ladinha aqui do triângulo, que é tangente de 90 menos alfa, vezes Z, né, como vocês se recordam. Então vai ser mais tangente de 90 menos alfa, né, então tangente de 90 menos alfa, vezes Z, mais o Q, mais o A menos o B, que é aquele espacinho ali, aquela entrância ali que está escondida, mais o valor do B, que seria a mesma coisa que a gente simplesmente pegar a coordenada A dali em diante. Então, vai ser basicamente isto daqui. Então, nós já conseguimos o valor das coordenadas do X, né? Para do Y, eu acho que eu não vou chegar a fazer, porque não é tão complicado de fazer. As outras, a coordenada do X, eu acho mais chata. A coordenada Y é relativamente fácil quando você já tem os valores aí das cotas, né? Então eu acho que eu não vou chegar a desenvolver aqui com vocês. Mas, tendo os valores das áreas pronto, tendo o valor do X, nós podemos montar uma tabelinha no Excel, utilizando, obviamente, destas disposições aqui que nós montamos para cada linha. Nós podemos montar uma tabelinha com os valores desse X aqui médio, mais o valor da área, e ainda uma outra aqui do lado que vai ser A vezes X. Depois nós vamos fazer a soma desses A vezes X aqui para cada figura, e nós vamos dividir pela área. E conseguir desta forma fazer o seguinte: A vezes o X dividido pela área, nós vamos cortar a soma das áreas, né, com a área de cada uma das figuras, né, somadas. Então esse somatório de A vezes X das áreas, pelo X de cada uma, dividido pela área, é que vai nos fornecer a coordenada do centro de gravidade. Na verdade seria mais correto, em vez de centro de gravidade, o centroide desta figura. Então é basicamente isso daqui, e aí eu vou mostrar ali na planilha. Eu não vou mostrar muito a fundo, vou falar mais rapidamente, porque aqui eu já desenvolvi com vocês, já desenvolvi o principal, que é saber as coordenadas, né? Saber as cotas. Então, sabendo as cotas, aplicando os conceitos geométricos, a planilha fica muito mais fácil, tá certo? Então vamos lá ver a nossa planilha.